Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Meu nome é Fabiana, eu sou aluna do 6º período de letras pelo Unis e eu tô aqui para falar um pouquinho com vocês a respeito do livro do Celso Ferrari Júnior, né? Na verdade eu não vou falar a respeito do livro, eu vou falar a respeito do 4º capítulo, que é onde ele fala sobre semântica cultural. Mas antes de começar, de a gente entrar nesse assunto, eu gostaria de falar um pouquinho, bem rapidinho, a respeito da semântica mesmo. Só pra gente fazer um apanhado assim, bem rapidinho mesmo. A semântica, gente, ela estuda o significado e a interpretação do significado de uma palavra. Né? De uma palavra, de um signo, de uma frase ou de uma expressão em determinado contexto. Né? Então, nesse campo, o objetivo da semântica é analisar, né, as mudanças que ocorrem de sentido também, ao longo do tempo, por que ocorre tal mudança. Então, para gente que vai ser, para nós, né, futuros professores de letra, eu acredito que é uma matéria assim, de muita importância, né, a gente ter o conhecimento nessa área, porque a gente vai conviver com isso, a gente convive com isso, né, a vida da gente inteira. Então, vamos falar a respeito do livro, né, do 4º capítulo, Semântica Culturais. Esse 4º capítulo do livro, pessoal, ele foi, como eu disse, né, ele foi elaborado pelo Celso Ferrari Júnior e ele também é um professor na Universidade Federal de Eufenas. Né? Então, bem conceituado, ele vem falar pra gente aqui da definição de semântica cultural, né? E no livro ele define a semântica cultural como uma semântica que estuda a relação entre os sentidos atribuídos, né, às palavras ou expressões de uma língua e a cultura em que essa mesma língua está inserida. Quando ele fala pra gente isso no livro, para mim ficou bem claro que a língua ela é resultado da cultura a qual cada indivíduo está inserido, né? Fica bem claro que a língua não é a língua ela não é pré-determinada antes, é assim e pronto, né? Ela vai mudar de acordo com a cultura de cada povo, né? E só pra gente fugir um pouquinho só dali, eu gostaria de chamar a atenção pelo seguinte, que a gente não pode ter a pretensão de achar que a língua é uma só em todos os ambientes, em todas as cidades, em todos os povos, porque a língua é viva e ela muda o tempo todo, né? Uma prova disso é nós, brasileiros, agora falando a nossa própria língua. Porque se ela não mudasse, a gente estaria que está hoje falando igual o português de Portugal, né? Que foi, ou igual os índios. Então, a gente tem que ter essa consciência que a língua muda. E além dela mudar, que o círculo social, ele tem muita influência de acordo com a língua de cada falante. Antigamente, a gramática que importava muito pra gente, né? A estrutura toda da língua ali era muito embasada em cima da gramática normativa, gerativa e por aí vai. Mas hoje em dia não. Hoje em dia a gente sabe que aquele amontoado de texto sem sentido muitas vezes, né? Porque é igual muitas vezes já foi falado que às vezes um aluno chega na sala de aula e ele fica meio perdido ali, porque o que ele ouve ali na sala, ele não está acostumado com aquilo ali da escola, que no caso a norma culta, né? Que a norma culta não é a realidade do aluno. Então, assim, é onde que ele fica meio perdido e é onde a semântica cultural vem trabalhar, né, na estrutura da língua natural e nos reflexos, né, que cada língua tem dentro da cultura de cada pessoa, que são os que reproduzem a língua, né? Neste capítulo também do livro, a semântica cultural passa para a gente a identificação de 3 sentidos, né? Quais são eles? O sentido menor, o sentido médio e o sentido maior, né? O que seriam esses sentidos? Por exemplo, o sentido menor
Ele é um sentido que quando ele é reproduzido, ele já vem na nossa mente muito rápido. Por exemplo, assim, se eu falar casa, então já vem na mente da gente o quê? Residência, o lugar onde que a gente mora, né? Então casa é residência. Agora já o sentido médio, ele já é um pouquinho mais abrangente. A gente vai falar, por exemplo, casa de carne. Aí já faz um sentido ali de um açougue, né? De um lugar onde se vende carne, que a especialidade dele é vender carne. Então, quer dizer, no ensino menor, não. No ensino menor a gente não tem noção se é uma casa branca, se é uma casa cheia de gente, família grande, se é família pequena, se é uma casa, de que forma que é a casa. Então é um sentido menor, a gente só sabe que é uma residência, que é uma casa, né? E no sentido menor, no sentido médio, a gente já sabe, casa de carne, provavelmente já é um açougue. Então a gente já fica... O sentido maior é um sentido totalmente especializado, né? Ou seja, ele já é um sentido que já depende mais do contexto. Então, por exemplo, se eu falar casa de carne da Maria, então o que a gente pensa nisso? A gente já pensa que a casa de carnes é um açougue, né? Um lugar que vende carne, ou que a dona dele seja Maria. Então a gente já tem aí um contexto mais abrangente do que aquele anunciado quer passar pra gente, né? Então que isso é muito importante também. Se ficou alguma coisa para trás, depois vocês me falam ali no fórum, que eu tiro as dúvidas, tá ok? E muito obrigada, até mais.